Hello everyone! How are you today? Hey, what's up? I am Alci, your English teacher. Ok, gente, eu me chamo Alci e estou aqui no canal dos concurseiros para o quê? Para apresentar a vocês uma proposta e uma maneira bem legal, bem interativa, para vocês responderem da melhor forma possível a sua prova do concurso. Isso mesmo, galera. Hoje nós vamos conversar sobre como você bolar uma estratégia e uma técnica, apesar que existem outras, mas eu vou lhe dar uma dica super importante de uma técnica para que você consiga resolver a sua prova de inglês. E a prova de inglês é a prova que vai colocar você dentro do concurso, vai colocar você dentro da parada. Por quê? Porque todos os outros assuntos, todo mundo estuda. E é aí onde está o seu diferencial. Você vai fechar a prova de inglês. Isso mesmo. Sem mais delongas, quero me apresentar para vocês de maneira breve. Bom, eu sou professor da rede estadual e municipal de Sergipe. Desde 2004, eu venho dando aulas de inglês pelo interior de Sergipe e capital, tá? Sou formado pela Universidade Tiradentes, tenho um MBA em marketing, porque eu também sou turismólogo, e tenho especialização em didática e ensino para nível superior, tá ok? Bom, vamos ver aqui a semântica, né? Eu trouxe para vocês assim, um conceito básico sobre semântica, o que é a semântica, né? Que é a parte da linguística que estuda significado de palavras, que é o que a gente vai ter que ter isso em mente quando você for fazer a sua prova. É a ciência que se dedica ao estudo do significado e interpretação do significado das palavras, de frases e expressões, dentro de um contexto específico, que é isso que ele quer, dentro daquele contexto específico. Volto a dizer, na prova de inglês, vocês vão encontrar palavras que vocês já sabem, verbos que vocês já sabem, expressões que vocês já sabem, mas que naquele determinado contexto específico poderá sofrer uma outra tradução para você melhor compreender o texto, certo? Bom, e como é? Ô teacher, come on man, como é que eu vou me preparar? Como é que eu vou me preparar para fazer esse concurso? O teacher vai preparar você como? Ó, gente, primeiro lugar eu coloquei ali, focus on vocabulary. Ou seja, vamos focar todos os nossos encontros aqui, todas as nossas aulas, nós vamos focar em quê? Em vocabulário. Vocês aqui não estão estudando para aprender a falar, para aprender como se comunicar, não. Vocês vão aqui comigo, vocês vão aprender a fazer a sua prova. E para isso você vai ter que ter vocabulário. Vocabulário, o que é isso? Palavras novas. A gente vai conhecendo palavras novas e vocês vão aumentando sua grade de vocabulários para melhor compreender os textos, certo? Como a gente vai fazer isso? Traduzindo textos, né? Estudando expressões, várias e várias expressões idiomáticas que eu vou trazer para vocês já dentro do contexto de provas, né? Vamos estudar verbos. Inclusive, vou passar para vocês uma lista de verbos, uma lista de expressões, as que mais caem. Ó, já vou dar essa dica, já vou botar já para vocês já ficar. Ó. Vou passar para vocês umas listas de verbos que sempre vão... Você vai abrir a prova e dizer, o teacher Alci disse, esse verbo vai cair na prova, ele caiu, olha ele aqui. Uhul! É isso mesmo. Expressões, olha essa expressão aqui, olha aqui, o teacher falou na aula, ela está aqui na minha prova e eu já sei. Vou deixar essas listas, certo? Junto com o material que vocês vão receber. Vamos fazer exercícios. Quais são esses exercícios, professor? É o que? São as provas anteriores. Vamos comentar elas e vamos responder elas, certo? Vamos fazer o quê? Ah, aqui tá. Aqui é onde o CESP pega. Eu deixei até de vermelhinho. É aqui onde o CESP, ele faz você escorregar. Conjunções, isso. Vou deixar uma lista bem bacana para vocês, explicando cada um, esses conectivos, né? São importantíssimos para vocês entenderem melhor o seu texto, certo? E também falsos cognatos. Brinca muito com isso, inclusive tem questões, basicamente, das 100 provas de CESP em inglês que vocês podem encontrar na frente. Vai ter sempre uma questão de falso cognato, vai ter sempre uma questão de conjunções, por isso que eu deixei eles em vermelhinho ali, tá bom? Outra coisa, cuidado com esses falsos cognatos. Eu vou passar uma lista também para vocês de falsos cognatos, né? Que são palavras que aparentemente a gente acha que é na língua portuguesa, porque são parecidas, mas na verdade não é. Na verdade é
totalmente diferente. Inclusive, na questão que eu trouxe hoje para a gente responder no texto, tem dois cognatos, tem dois falsos cognatos que a gente vai ver. E vocês já vão anotando, não deixe de anotar, tá? Bom, vamos falar das técnicas. Agora eu vou dar aqui agora a primeira dica, né? Que é a técnica de leitura. Quando você pegar a sua prova de inglês, você vai... Como é que eu vou ler? Qual é a técnica que eu vou ter que usar para ler a minha prova? Gente, peraí. Primeiro, vocês vão pegar a prova e vai fazer aquela leitura que chamam de skimming, que é aquela leitura rápida, certo? E naquela leitura rápida, no skimming, o que é que a gente consegue tirar do skimming? O skimming, eu quero saber o que é que o texto, qual é a relação que o texto quer passar? Do que se trata o texto? Nessa técnica, você vai olhar o texto, vai ler o texto e vai ver palavras soltas que você sabe exatamente o que é. E aí, nessa leitura inicial, nessa leitura inicial, você já vai saber mais ou menos do que o texto trata. Não aprofunde nessa etapa. Você lê o texto em inglês, vi as palavras, e aí agora eu vou saber, o texto, ele está falando sobre, oh my God, security, ele está falando sobre segurança, oh my God, ele está falando sobre alguma coisa, presentation, a segment. Eu vou pegar algumas palavras que está solta no texto, e eu vou saber exatamente do que é que o texto quer me propor, do que é que o texto está falando, certo? Sem adentrar. Essa é a leitura skimming, é uma técnica muito recomendada para vocês, tá? Primeira leitura rápida, né? Detectar de forma geral do que o texto está estudando, do que o texto trata, tá? A segunda técnica, que é a que a gente vai usar aqui, depois de mostrar a vocês, é a técnica do scanning. Essa é a leitura scanning. Aí sim. Aí na segunda leitura que você fizer do texto em inglês, aqui sim. Aí aqui eu vou encontrar palavras-chave, ó. Aqui sim eu vou tirar do texto, ó, palavras-chave. Eu vou tirar informações relevantes que estão ao redor dessas palavras. Aqui eu vou identificar falsos cognatos, vou ver aqui no texto onde é que está os falsos. E aqui eu vou encontrar esses caras aqui, ó, sempre nos textos, sempre você vai encontrar eles. Os conectivos, que é as conjunções que eu tinha falado lá, os marcadores de discurso, né, que fazem ligações entre as orações. Vocês vão encontrar no scanning, na leitura em scanning, você vai encontrar esse redor, ao redor das palavras. Agora eu já sei do que o texto trata e agora eu vou trabalhar esse texto antes de ir para as questões, certo? Vamos lá. Vamos em seguida aqui. Agora, vamos praticar, né? Vamos fazer aqui agora, professor, vamos ver aí na prática o que é que você está falando aí. Vamos lá, vamos colocar na prática aqui. Eu trouxe uma questão. Essa é uma questão da CESP-CEBRASP, do Tribunal de Justiça. Gente, ó, essa questão de dizer, inglês para nível médio, inglês para nível superior, gente, é prática, não existe mais prova mais fácil, mais difícil. A linha tênue em relação a esse quesito. Vá com vocabulário, vá com o que a gente vai trabalhar aqui, com falsos cognatos, com cognitivos, pronomes relativos, que eles costumam muito cobrar nas provas, inclusive em exercícios que a gente vai trabalhar aqui, vocês vão ver que eles aparecem bastante. Então, repare, essa aqui é uma prova da CESP para Tribunal de Justiça. Se ligue no texto. Eu vou ler o texto, vou fazer aquela primeira leitura, que é a primeira técnica que eu ensinei a vocês, é o quê? A técnica de skimming, né? Eu vou fazer aquela leitura rápida do texto e vou tirar algumas informações, algumas palavras, para saber do que o texto se trata. Vamos lá. An information security assessment is the process of determining how effectively an entity being accessed. Example, host, system, network, procedure, person, known as the assessment object, meets specific security objectives. Three types of assessment methods can be used to accomplish this: testing, examination, and interviewing. Testing is the process of exercising one or more assessment objects under specific conditions to compare actual accepted behaviors. Gente, ó, preste atenção. Você fez aquela leitura que eu falei, a leitura skimming, né? Que você também não pode perder muito tempo, que você tem outras provas para fazer. Nessa leitura, aí eu vou logo destacando, olha, rapaz, security, ele deve estar falando sobre segurança, né?
A lista já... System. Ó, sistema. Deixa eu ver. Methods. Métodos. Ó, testing. Teste. Né? Exercising. Né? Interviewing. Repare quantas palavras na leitura skimming você já vai terando do texto. Ó. Process. Conditions. Né? Repare. Compare. Várias. Information. Ó, já começa assim. Então, eu já sei, na leitura skimming aqui, na primeira técnica, que o texto está falando sobre segurança, sistema, métodos, teste, entrevista, processos, ó, de comparar condições. Veja, você não precisa saber tudo do inglês, mas o texto que você pegar, você já tem já algumas coisas na leitura skimming que ele já lhe dá. Ele já vai lhe dar. E aí é onde está a charada. Você já sabendo disso, quando você for fazer a sua segunda leitura de second reading, aí você vai agora fazer o scanning, né? Vamos lá para o scanning. No scanning, agora a gente vai traduzir o texto tentando dar, na linguagem que eu te falei, semântica, tentando fazer o quê? Dar melhores traduções para esse texto específico. Vamos lá. An information security assessment is the process of determining how effectively an entity being accessed, example, host, system, network, procedure, person, now as the assessment object, meets specific security objectives. Vamos lá, gente, ó. A informação, ó. Essa palavra aqui é uma palavra-chave aqui nesse texto, ó. Assessment, avaliação. Repare. Repare isso aqui, ó. Lembra na sua aula de inglês de ensino médio, de ensino fundamental, que o professor, que o teacher falava assim, gente, os adjetivos em inglês, eles sempre vêm antes do substantivo. Aqui eu tenho um substantivo, assessment, né? Avaliação. Então, tudo que vem antes disso aqui é falando sobre o assessment. Então, a avaliação que é a segurança da informação, ó. A avaliação, uma avaliação de segurança da informação is the process, é o processo of determining. Outra coisa aqui que eu não posso deixar passar em branco, que isso aqui já é dentro do edital, ó, que ele diz assim, quando ele fala da parte gramatical, semântica gramatical, nos itens, né, do texto. Aqui está um. Por quê? Of, como preposição. E o próximo verbo que eu tenho aqui, terminando em ing. Gente, num texto desse, em variados textos de provas, de questões de concurso, esqueça, quando terminar em ing, de tentar traduzir como gerúndio. O que é isso, professor, que você está dizendo? ING não é gerúndio, não, é? É, em alguns casos. Mas, por exemplo, após of, após preposição, o verbo, ele tem ing, mas não necessariamente ele vai para o gerúndio, não. Ó, the process é o processo de determinar. Ele vai até para o infinitivo nesse caso aqui, ó, de determinar. Então, quando você pegar uma palavra em inglês num texto que tenha ing, cuidado, não traduza ele diretamente como gerúndio, como indo, como aqui, né, determinando. Não, de determinar, veio depois de uma preposição. Que é uma regra, depois de preposição eu coloco o meu próximo verbo que vem, ele tem que terminar com ing, com ing. Então, de determinar how effectively, como efetivamente a entidade está sendo accessed. Accessed, eu não botei aqui, cadê? Eu não botei. Está sendo acessada. Vamos colocar assim, né? Example. Outra coisa aqui, ó. Example, exemplo, né? E doc, G, example. Host, system, network, procedure, person. Hospedeiro, sistema, rede, network, rede, procedure, procedimento, pessoa, conhecido, noun, as the assessment object, como objeto de avaliação. Sempre voltando, gente. Lembre, você identificou aqui o substantivo, então toda a informação que vem antes do substantivo está falando sobre ele, é o adjetivo. Então, inglês, professor, é tudo contrário. Não, não é tudo contrário. Temos essa regra. O adjetivo, ele sempre vem antes do substantivo. Então, vamos lá. Meets specific security objects.
Olha ele aqui de novo, né? Os objetivos, né? Meet, aqui eu coloquei a tradução como, ó, repare, tá aqui, traduções específicas para aquele determinado contexto. O verbo meet, se você for colocar lá no Google Tradutor, meet, ou você for tá com a lista de verbo e tá lá o verbo meet. I meet, né? Nice to meet you. Tem até uma, quando os teachers estão dando as primeiras aulas, a gente consegue fazer essa frase, né? E dizer para os alunos, nice to meet you. Meet, prazer em conhecer você, prazer em encontrar você. Olha ele aqui, o meet, meet. Nesse caso, o meet não é a tradução literal. Para dar entendimento a essa frase, não pode ser tradução literal. Porque o meet na tradução literal é o verbo encontrar, né? Meet, to meet. Mas nesse caso, meet specific security object, eu coloquei ele como atenta. Porque, olha, atenta para cadê? Atenta para objetivos specific and security. Ou seja, atenta para objetivos de segurança e específicos. Eu não posso encontrar... Ó, repare se a gente fosse traduzir literal. Encontra objetivos de segurança específicos. Poderia ser, mas eu coloquei como um atenta que, para mim, ele, na linguagem semântica, ficou bem mais plausível, mais palpável, tá? Vamos lá. Aí ele diz, 3 types of assessment methods. Ou seja, 3 tipos, né, de métodos de avaliação. Methods de métodos de avaliação can be used to accomplish this. Ou seja, accomplish tem aqui de completar, de cumprir. Ou seja, pode ser usado para cumprir isso, para completar isso. Vamos lá, quais são eles? Aí ele começa dizendo quais são os 3 tipos de método. Testing, examination and interviewing. Ou seja, testar, né? Teste, examination, examinação e interviewing e entrevista. Aí começa. Testing, olha, voltando de novo ao que eu falei aqui em cima. Cuidado quando você pegar um verbo terminado em ing e traduzir logo de cara como gerúndio. Cuidado, cuidado mesmo. Por quê? Porque na maioria das vezes, ele não é gerúndio. Principalmente aqui nesse texto, ó. Testing is the process. Testar, ele começa falando, são 3 métodos. Ele começa dizendo logo primeiro. Testing, testar, is the process of exercising. Olha, de novo. Depois de preposição, o próximo verbo exercising, ele tem que sempre vir com ing. Testar é o processo de exercitar one or more assessment object under specified conditions to compare actual and expected behaviors. Gente, ó, aqui eu tenho um falso cognato. Actual. Muita gente ia traduzir aquilo ali como atual. E o CESP faz isso. Veja, nessa linguagem, nessa leitura de scanning, né? Que aqui essa é a leitura de scanning, é a técnica que eu estou passando para vocês. Eu já identifiquei verbos, já identifiquei substantivos, já sei de mais ou menos como é que o texto está tratando, e aqui eu já peguei já um falso cognato. Cuidado, quando você pegar o falso cognato, provavelmente vai ter uma questão sobre, né? Ou não, ou às vezes ele pode estar ali para atrapalhar você, o seu raciocínio. Nesse caso, actual. Actual, na verdade, aqui não é atual. Actual quer dizer real. Real. Actual. Repare. Aliás, é real, actual. Não quer dizer atual, quer dizer real, né? Então, só para terminar aqui, assessment sob, né? Condições específicas, olha, condições específicas, veja, condições específicas, específica aqui como no caso, como funcionando como adjetivo, né, de condição, substantivo, para comparar a real expectativa de comportamentos, behaviors, de comportamento. Bom, está aí a leitura de scanning, né, dessa primeira parte desse texto, o texto que eu disse a você, aqui para nível médio. Isso aqui para nível médio, não é nem para nível superior, mas como eu volto a dizer, a linha é tênue. Eles não engrossa mais que isso também, tá? Ele fica sempre jogando, sempre superior e médio ali, no mesmo campo, tá? Bom,
Aqui eu já tinha dado essa informação. Toda vez que um verbo aparecer após uma preposição, o verbo ele tem que fatalmente estar com ing. Aqui tem esse caso, aqui temos esse caso aqui, tá? Identificamos isso na leitura de scanning, certo? Falso cognato, actual, que significa real e não atual. Muito bem. Vamos agora para a segunda parte desse texto, que é o texto que ele é grandinho para você responder as questões. Vamos lá. A segunda parte do texto. Lembra que ele falou lá, né? Três tipos de método, tá? Ele começou a falar do primeiro, testing, agora ele vai falar dos outros, ó. Veja, examination, agora é o segundo método. Examinação is the process. Agora vamos lá, primeira leitura, skimming. Vamos lá fazer uma leitura de skimming. Examination is the process of checking, inspecting, reviewing, observing, studying, or analyze one or more assessment objects to facilitate understanding, achieve clarification, or obtain evidence. Interviewing, olha agora a outra. Interviewing is the process of conducting discussion with individuals or group within an organization to facilitate understanding, achieve clarification. Ué, eu acho que eu repeti aqui, mas tudo bem, não tem problema. Or identify the location of evidence. Assessment results are used to support the determination of security control effectiveness over time. Gente, ó, vamos lá, a leitura de skimming. Eu estou tirando aqui agora palavras que vão me dizer do que se trata esse pedaço do texto. Então vamos lá. Já sei que aqui tem muitas, ó, checking, checagem, né? Examination, examinação. Aqui eu já sei que é object, assessment, que é de avaliação, understanding, de entender, discussão, repare, organização, facilitate, facilitar, clareza, olha, overtime. Gente, várias palavras na leitura de skimming, você já tem ciência do que é. E nem por isso você é um fera, um inglês que estudou, que foi para fora. Não, porque são palavras que são bem parecidas com o português, certo? Agora, lembrando que tem que tomar bastante cuidado com falsos cognatos. Vocês vão ver que aqui nesse pedaço de texto também tem um outro falso cognato, né? Já vimos que na primeira parte do texto tem aquele cognato actual, que significa real. Agora nós temos um segundo aqui. Vamos para a segunda leitura, que é a leitura de scanning. Agora na leitura de scanning, agora a gente vai perceber isso aqui, ó. Examination is the process of checking, inspecting, reviewing, observing, studying, or analyzing one or more accessible objects to facilitate understanding. Vamos até aqui, para a gente começar a fazer a nossa leitura de scanning. Vamos lá. Examinar é o processo de check. Eu não falei a vocês? Cuidado quando o verbo terminar em ing. Veja quanta informação já para o nosso primeiro encontro, para a nossa primeira aula. Cuidado quando o verbo terminar em ing, quando a palavra terminar em ing, para vocês não traduzirem ele como gerúndio. Sempre traduzirem ele como gerúndio. Porque não é bem assim. Por exemplo, aqui ele já está me dizendo aqui, ó. Examination is the process of checking. É o processo de, depois de. Você já sabe. Depois dessa preposição, o verbo tem que vir com ing. E esse caso aqui eu vou traduzir ele como checando. É o processo de checando, inspecionando, revisando. Não. É o processo de checar, inspecionar, revisar, observar, estudar ou analisar um ou mais objetos de avaliação para facilitar o entendimento. Achieve, que eu coloquei aqui, ó, é alcançar, para alcançar o quê? Clarification, para alcançar clareza. Or obtain evidence, ou obter evidência. Tá aí o segundo método. Vamos para o terceiro, que é interviewing. Interviewing, olha, de novo, começando com interviewing. Não é entrevistando, é entrevistar. Entrevista, né? Is the process of conducting, de novo aparecendo, ó. Processo de condução, ou de conduzir discussões, discussions with individuals, com indivíduos ou grupos dentro de uma organização, within an organization, to facilitate understanding, para facilitar o entendimento. Achieve clarification, achieve para alcançar clareza. Or identify the location of evidence. Ou para o quê? Para identificar uma evidência, não é? Assessment, results, assessment, que a gente já traduziu como avaliação,
results are used to support. Aí onde tá. No scanning você já vai lá, ó. Na minha leitura de scanning, ó. Support. Aqui está mais um falso cognato. Quem souber aí o que é, já vai dizendo, ah, professor, eu sei o que é support. Gente, support não é suportar. Alguns alunos já me perguntaram isso, né? Professor, essa palavra aqui, essa palavra, professor, vai cair no Enem essa palavra, é? Vai cair no concurso, é? Eu digo, provavelmente, que é um falso cognato. E eles trabalham muito com falsos cognatos, para quê? Para fazer você errar. Não é isso? Support tá aí, é um falso cognato. Não é suportar. Vamos ver aqui. Para identificar, avaliação, results are used to, são usados para quê? Os resultados de avaliação são usados para quê? Para quê? Para suporte. Eu botei aqui apoio. Ah, já tinha colocado aqui. O professor o teacher tá lelé. Já tinha botado aqui suporte como apoio, né? Apoio. Suporte também pode ser trazido como, sabe como o quê? Como a pessoa que, não é, agora me fugiu a palavra, como banca alguém, né? Já chega a palavra aqui na cabecinha, para dizer para vocês, né? Support, apoio, para apoiar o quê? Determination of security, control of effectiveness over time. Coloquei over time ao longo do tempo, ó. Eficácia ao longo do tempo, para o quê? Controlar a eficácia ao longo do tempo. Lembrando que esse falso cognato, support, significa apoio, torcer, né? Pode ser torcer também, mas apoio, a palavra não tá, mas já ela chega, né? Já ela chega, né? Apoio, torcer. Lembre-se, na prova do CESP, ela vai sempre ter falsos cognatos. Sempre. Ele vai ter lá, na provinha lá de vocês, no texto, vai ter um falso cognato, que ele vai trabalhar com isso durante as questões, tá? Agora vamos para o que interessa. Vamos lá, vamos ver agora nas questões como foi que ele pediu, o que foi que ele pediu nas questões desse texto. Já traduzimos o texto skimming, scanning e agora vamos para the questions, né? Vamos lá para as questões. Olha, based on the above test. Gente, levem essa informação com vocês. Baseado no texto acima, judge the following items. Julgue os itens, né? Se é certo ou se é errado. Na maioria das provas da CESP, julga-se certo ou errado. Certo? Vamos lá. Primeiro, ó. In the test, use it to could be correctly replaced by a customer without changing the meaning. Gente, no texto, use it to, vamos identificar ele aqui. Use it to could be correctly replaced by a customer. Gente, a customer até botei aqui, não botei não? Customer não botei, mas acostumar, né? De costume. Repare o que o CESP, isso aqui é uma pegadinha. E não é nível médio não, isso aqui é uma pegadinha até para nível superior. Without changing the meaning. Sem alterar, ou sem modificar, ou sem mudar o entendimento, ou a significância. Ou seja, ele está dizendo que user to pode ser corretamente replaced, tirado, trocado por acostment. Vamos botar o acostment lá no lugar. Assessment result are acostment. É isso que ele está dizendo. No lugar de user to, acostment, sem acostment support the determination. Gente, peraí. Quando use to, eu tenho quase certeza que vocês aprenderam na escola que use to, eu poderia fazer frases para dizer que fazia algo no passado que agora não faço mais, né? I used to play video game. Nesse caso aqui, video game. Ou seja, a gente aprende isso na escola. Eu ensino isso para os meus alunos, né? Que inclusive é uma das partes gramaticais, né? I used to play video game. Por exemplo, eu costumava jogar videogame. É algo que você fazia antes que não está fazendo mais. Você pode usar isso aqui, we use it to. Mas nesse caso, gente, lembre, itens gramaticais, semânticos, como tem lá no edital, pedindo. Gente, se eu trocar use it to por acostumado aqui, vai dar certo? Não vai. Nesse caso, ele fez uma pegadinha, porque acostumado é alguma coisa que você era acostumado a fazer, porque aí ele está jogando essa informação que você tem aqui
para lhe pegar aqui. Mas nesse caso a tradução ela muda, ele perde o significado. Se eu colocar. Perceba, nesse caso a alternativa é falsa, porque se eu colocar cosman lá, eu vou perder o significado. Então, nesse caso, a resposta é errada. Tá vendo aí? Uma pegadinha com use to. Não posso tirar aqui use to e colocar cosman de acostumado. Ele fez isso por quê? Porque a gente aprende, já temos essa informação ao longo dos nossos estudos de inglês, que I use to é usado para falar sobre coisas que você costumava fazer e não acostuma mais, não faz mais. Mas nesse caso, no texto, não pode ser replaced. Alright, vamos lá para a outra questão aqui. Veja, nessa questão. In the text, the word assessed is the synonyms of the assessed. Repare, veja, meu Deus, ele faz você errar. A palavra assessed, né, olha, que vem de assessment, que é avaliação, avaliado. Repare o que ele está dizendo. É sinônimo, que inclusive eu vou deixar também uma lista de sinônimos para vocês estudarem os sinônimos em inglês, que pede bastante nas questões. Aqui está um exemplo. Sinônimo with the word accessed. Não é accessed, até a pronúncia é diferente. Ele está dizendo que a palavra avaliação, avaliado, é sinônimo de acessado. Oi. Accessed. Veja o jogo de palavras que ele faz você errar. Mas comigo aqui eu não vou deixar vocês errarem. Porque eu estou aqui para dar essa dica para vocês não errarem. Certo? E vocês matando a prova de inglês, eu tenho quase certeza que você tem 90% de chance de estar na frente de praticamente 90% dos concurseiros. Porque é aí onde tira as pessoas, é aqui onde uma errada não acerta, é aqui onde você está perdendo questões e você não vai perder. Comigo aqui você não vai perder, você vai acertar as questões todas. Porque accessed não é sinônimo de accessed. Então, nesse caso, também nós temos uma resposta errada. Porque ele fez isso porque ele quer pegar você na curva. Alright? Então, para esse primeiro encontro, eu vou deixar vocês com todas as informações para não mexer muito na cabecinha de vocês, tá? Nós vamos ter encontros periódicos. Esse foi o primeiro encontro. Já temos uma gama de informações, até mesmo de gramaticais e de interpretações de texto, com as técnicas skimming, scanning, certo? Que já estamos treinando. Estamos treinando também vocabulary, que são os vocabulários. Anotem para vocês não esquecerem, que é sempre importante. Eu mesmo, quando eu quero aprender uma palavra, eu fico anotando. Mas tem gente que tem outros métodos, certo? De estudo, tá? Então, quem anotar, anote. Quem não anotar, faça o melhor método para você gravar, né, as palavras, porque com uma prova dessa você tem que ir com bagagem, com vocabulary. Alright? Então, vamos lá. Antes de finalizar a aula, eu deixo vocês com essa frase. I don't trust words. I trust action. Ou seja, eu não confio em palavras, eu confio em ações. Ou seja, ações é o quê? Study. Estudar, né? Estudar, grafar, marcar, certo? No caderno de vocês, para depois vocês ir lá, estudar de novo, dar uma olhadinha de novo, dar uma passadinha de novo. Alright. See you next time. Bye bye.